Vamos à parte 4 do meu resumo de Smallville. Se você ama a série, deixe o like neste momento e vamos nessa! E quando ambos tentaram pegá-la, ela se transformou em poeira. Clark não sabia quem era seu verdadeiro inimigo, e Lex sugeriu sarcasticamente que talvez Sadis fosse um herói tentando controlar números poderosos. Lex deu a Lana uma passagem de primeira classe para Paris e disse a Clark: "Se você não quiser se levantar, deixe que ela continue com a vida dela." Enquanto isso, Emily, uma clone de 5 anos e 11 meses com superpoderes, escapou do laboratório atravessando o muro. Ela caminha em direção ao gênio, coloca a mão no peito de seu novo dono e o mata. Clark finalmente decide contar a Lana seu segredo e a convidar para jantar. Chloe e Lana encontram Emily em Talon, que sequestra Lana e a aprira em uma sala de vidro. Quando Lana não aparece para comer, Clark desabou. Lex tenta registrar a confissão de Lionel, mas seu pai descobre o fio e menciona que ele tem um agente investigando Pete Ross. Logo depois, o agente Frank espanca Pete na tentativa de descobrir o segredo de Clark. Lex chega, salva Pete e fornece evidências aos agentes para prender Lionel por assassinar seus pais. Traumatizado, Pete decide se mudar com a mãe, alegando que o segredo de Clark é pesado demais para suportar. Clark, frustrado, desiste de dizer a verdade. Quando ela perguntou o que queria dizer, ele simplesmente a beijou na bochecha e lhe desejou uma viagem segura. Lana foi embora com o coração partido. A última cena foi icônica. Lex assistiu friamente. Enquanto agentes do FBI algemaram Lionel Luthor e o prenderam sob a acusação de assassinato de seus pais, uma mulher misteriosa apareceu da floresta, esmagou um carro com seu poder extraordinário e seguiu para Kent Farm. Ela se apresentou como Kara, de Krypton, dizendo que estava aqui para levar Clark para casa e ficou irritada com a aparição de Jonathan. Clark decidiu testemunhar Lionel e sua amizade com Lex. Quando descobre que Lex tinha uma sala inteira dedicada a investigá-lo, sua vida já estava à beira de um fio. Carla voou com Clark, tentando convencê-lo a entrar em uma passagem secreta na caverna. Foi ela quem jogou a bomba em Jonathan. Ele chegou a um acordo com Jor-El para trazer Clark de volta. Ele promete devolver o filho ao pai Krypton no futuro. Carla, sentindo-a sob vigilância do agente Frank, o reduz a cinzas. Clark é destruído pela traição de Lex. Ele esquece o tempo e perde a oportunidade de se despedir de Lana. No aeroporto, Chloe descobriu que as impressões digitais de Carla pertenciam a um homem chamado Lindsay Harrison e expôs o golpe. Jonathan foi até a caverna para expor-la, mas Jor-El ficou infeliz. Ele desintegrou a Era Falsa e começou a estrangular Jonathan com uma corda de energia, forçando Clark a entrar no Portão da Luz para salvar seu pai. Naquele momento, tudo se desmoronou. Um símbolo de Krypton queimou em um milharal. A casa de Sullivan explodiu. Lionel raspou a cabeça na prisão. Lex ficou engasgado por um veneno misterioso. E Jonathan ficou inconsciente no chão da caverna. Clark flutuou no vazio e ouviu Jor-El dizer que estava prestes a renascer. De algum lugar, Clark caiu do céu como um meteoro humano. Como não conseguia se lembrar do seu nome, ele deixou uma cratera pentagonal no milharal. Quem encontrou nossos heróis confusos não foi ninguém mais, foi Louise Ryan. Ao mesmo tempo, as coisas foram terríveis para Jonathan, então ele ficou em coma, basicamente com morte cerebral. Longo distante, Lex interpreta Indiana Jones no Egito, onde descobre uma obra de arte contendo uma pedra misteriosa e, como recompensa, descobre que foi envenenado até a morte. Não é grande coisa. De volta à prequela do Superman, Clark não é mais Clark. Um vilão chamado Kal-El assume o controle da situação e abre mão da moda. Clark Kent está morto. Lana também não está se saindo muito bem em Paris. Ela tocou em um túmulo antigo e ficou chocada com um choque estranho. Martha se recusou a aceitar a resposta negativa. Ela recebeu um pouco de kryptonita preta e as enfrentou na caverna. A pedra fez o impossível. Ele divide Clark e Carlo em duas pessoas separadas. Uma briga maligna entre gêmeos se segue e nosso velho Clark vence, fazendo com que os dois se fundam. Com o retorno de Clark, a maré se inverte. Jonathan acorda milagrosamente do coma, mas a obra é curta. Clark usa seus raios-x para ver o caixão de Chloe vazio. Clark e Louise atuam como detetives na casa segura de Chloe quando um helicóptero militar aparece de algum lugar e começa a disparar. Clark queimou seu motor sem esforço com sua visão térmica. O piloto, General Sam Ryan Lewis, seu pai, o desajeitado Lewis, não tinha medo de nada e decidiu cavar o túmulo de Chloe para ver o que estava acontecendo, mas foi atacado por um transformador que transformou sua mão em uma lâmina. Estilo muito T-1000. Quem salvará o mundo?
Lana apareceu no momento crítico. Descobrimos que Lionel contratou monstros do rio Bell para se livrar de Chloe, mas o problema é que Lex falsificou sua morte para protegê-la do pai. Clark foi a uma fundição para resgatar Chloe, e Louise o ajudou eletrocutando o vilão, abrindo caminho para que ele concluísse seu trabalho com uma visão apaixonada. À medida que o assunto foi resolvido, Lionel finalmente conseguiu o que merecia e foi condenado. Por fim, um novo rosto aparece na cidade, Jason Teague, chegando à prequela do Superman. Você está pronto para vencer Lana? Olhando para 2001, vimos Abigail Finn sendo intimidado na escola. Agora sua mãe, cirurgiã plástica, atualiza a filha com uma máquina maligna com uma agulha verde. Abigail retornou à escola e parece uma supermodelo completamente diferente, mas seu poder vem a um preço, um beijo tóxico que causou alucinações. Brett e Lana foram as primeiras vítimas. Chloe e Clark investigaram e descobriram que o alvo tinha uma overdose de serotonina, como uma excitação forçada e perigosa. Em Mãe Mal, o Dr. Finn amarra Louise a uma máquina e rouba sua beleza. Clark vem salvar o mundo, mas é enfraquecido por um gás verde. Louise conseguiu se libertar sozinha, derrubou o médico e, durante uma atividade escolar, empurrou Clark para dentro de um tanque de água, felizmente curando seu efeito gaseoso. Este é um banho de despertar clássico. As líderes de torcida misturaram kryptonita às bebidas esportivas do time de futebol, transformando os jogadores em namorados obedientes. Danny, um dos jogadores, ficou tão controlado que chegou a tentar atirar em Jason. A brincadeira se transforma em caos quando Chloe bebe uma bebida esportiva e fica completamente fascinada por Clark, chegando a invadir o celeiro vestindo apenas suas roupas. Durante o treinamento, os jogadores enfrentaram grandes desafios. Kryptonita afetou Clark, Jason o atacou sob influência de uma droga mágica, e Lex surgiu para salvá-lo. Clark se livrou da Kryptonita e se recuperou. Lex entregou documentos importantes sobre sua investigação a Clark. Louise e Clark participaram de uma festa para roubar a fórmula de um antídoto, espalhando-o e neutralizando tudo com a ajuda da visão térmica de Clark. Lex deu um local especial a Louise para uma despedida significativa do Superman. Jonathan foi salvo por uma ação extremamente rápida, que evitou um acidente com um caminhão. Enquanto fazia isso, roubou a carteira dele. O obscuro é Bart Allen, que usa carteiras de identidade falsas de motoristas de alta velocidade de histórias em quadrinhos famosos como Jay Garrick, Barry Allen e Wally W. Clark para rastrear ladrões em alta velocidade e descobre que ele perdeu a habilidade em um acidente de relâmpago. Bart se gabava de ser mais rápido que Clark. Para provar isso, ele invadiu a mansão de Lutero, roubou um manuscrito de Krypton e fez Clark parecer um criminoso. Quando Lex e seus bandidos apareceram, Bart derrubou Clark com kryptonita, mas fechou a caixa de chumbo e o recuperou. Misteriosamente, o manuscrito reapareceu na mesa da Lexus. Por fim, Bart desafiou Clark por uma corrida, venceu enquanto corria para trás e desapareceu em um piscar de luz, deixando todos na poeira. Lionel tentou atacar Lex com uma pedra afiada, mas Clark chegou em alta velocidade e o impediu. Um raio de luz estranho os cercou e eles trocaram corpos. Agora Lionel está no corpo de Clark, e vice-versa. Ao descobrir o superpoder, Lionel ficou assustado e levantou o trator como um brinquedo. Enquanto isso, o verdadeiro Clark, preso no corpo de Lionel na prisão, descobre uma pesquisa sobre a Pedra do Poder e um projeto. Lionel quer trocar corpos com Lex para escapar de uma doença hepática avançada. Clark, interpretado por Lionel, não perde tempo. Ele tenta beijar Chloe, força Lana a beijar e até empurra Jonathan. Martha visita a prisão, e Clark consegue convencê-la a mudar de ideia. Um distúrbio na prisão cria um caos perfeito para a reversão da troca de corpos. O mais estranho é, a doença hepática de Lionel desapareceu assim. Mais importante ainda, o cúmplice de Lionel, Edgar, deu água e pedras para um homem chamado Bridget. No campeonato estadual, Chloe apostou com um estudante de intercâmbio chamado Mikhail Mixpitlet. As coisas mudaram estranhamente quando Clark derrubou um adversário gravemente ferido. O cético Lex descobriu que Mikhail havia recebido uma bolsa de estudos. Acontece que Mikhail tem o poder de controlar a sorte e manipular as pessoas. Ele forçou Chloe a beijá-lo e desistiu de sua investigação. Clark e Chloe descobriram que a família de Mikhail tinha uma história bizarra. Quando Cale se sentiu ameaçado, ele usou sua força para sufocar Clark. Os planos para detê-lo incluíam o uso de uma frequência tão alta quanto o zumbido de um gafanhoto para deter seu poder. Mikhail fez Chloe refém e ameaçou matá-la se o time escolar marcasse. Clark usou sua velocidade extraordinária para salvar Chloe, empurrou Mikhail para o armário e o time conquistou o campeonato. Jason foi demitido e Lex levou McHale para um laboratório secreto, nível 33.1.
A tensão aumentou quando Jason entrou em coma após um acidente no Talon. O experimento de Lex com rochas meteorológicas liberou uma bactéria que causava alucinações assustadoras. Paralelamente, uma nova chuva de meteoros com fragmentos de kryptonita atingiu Clark, levando-o a um momento de delírio ao imaginar Lana rejeitando-o por ser alienígena. Clark recuperou-se após acordar e usou sua visão térmica para acelerar a criação de um antídoto experimental ainda incompleto, sem tempo a perder. Lex, corajoso ou louco, testou o antídoto em si mesmo e sobreviveu às alucinações. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Com a ação do antídoto, todos acabam sendo curados. Chloe revela a presença de sua mãe em um hospital psiquiátrico, mas Clark não consegue retribuir sua confiança e lhe contar seu segredo. Na pior das hipóteses, Lionel foi libertada da prisão por um benfeitor misterioso. Alicia, uma garota com capacidade de transporte espiritual, foi libertada do sanatório Beleth, mas carregando uma pulseira de chumbo para controlar suas habilidades. A primeira coisa que ela fez foi visitar Clark no celeiro. No entanto, seu médico ficou infeliz com isso e a ameaçou terminar com Clark. Em desespero, Alicia fez um colar de kryptonita vermelho para Clark. A pedra entrou em vigor e o lado Carl, de Clark, assumiu. Os dois foram teletransportados para Las Vegas e por impulso se casaram. Quando Alicia tirou o colar, Clark imediatamente voltou ao normal, surpresa com o uso de kryptonita. Os médicos apareceram e tentaram atirar em Clark, mas Alicia correu para ele. No hospital, Clark terminou tudo. Em casa, ele aprendeu uma lição importante com seus pais. Mais amor ou confusão? Vencendo, Alicia aparece novamente, pedem desculpas e decidem tentar novamente. Os recém-casados tentam viver uma vida normal. Clark e Alicia vão juntos à noite de karaokê em Talon. Esta obra é curta. Lana foi atacada por uma pessoa invisível enquanto tomava banho, e a primeira suspeita foi, claro, Alicia. As coisas pioraram quando Jason também foi atacado, e Alicia Scaff foi encontrada na cena do crime. Para piorar a situação, Alicia sequestrou Chloe em um carro em alta velocidade. Clark usou sua velocidade e força extraordinárias para parar o carro, e naquele momento, Chloe o viu como tudo. Finalmente, o segredo da amiga dela é descoberto, e o verdadeiro criminoso é revelado. Tim, um seguidor obcecado por Lana. Motivado pela vingança, Clark descobre Alicia morta no celeiro. Clark, cego pela raiva, quase estrangula o assassino até a morte, mas Louise aparece e o impede. Agora que toda a verdade foi conhecida, Chloe começou a apagar seu muro estranho e a proteger os segredos de sua melhor amiga. Um casal de ladrões estava usando um Rottweiler e um Golden Retriever, que foram injetados com kryptonita líquida. Um dos cães dourados, chamado Einstein, escapou e foi atingido pelo carro de Louise. Quando o cachorro quebrou correntes de aço e pilares com visão de raios-x, a família Kent percebeu que estava errado. Clark encontrou chips Luthor no animal. Lex admitiu que o experimento foi feito por seu pai usando cães e rochas meteorológicas. Os ladrões planejavam roubar um veículo blindado, e Clark tentou detê-los, mas foram enfraquecidos por várias garrafas de kryptonita e acabaram ficando presos em uma gaiola. Quem vai salvá-lo? Supercão Einstein. Clark adotou o cachorro e o chamou de Shelby. Enquanto isso, Genevieve Teague revelou a Clark que um de seus ancestrais queimou a bruxa Isabel até a morte em um pilar de incendiamento, e ela jurou vingar sua família. O falecido Dr. Swan enviou a Clark um pacote contendo uma chave octogonal. Clark insere a chave na caverna e descobre um holograma sobre 3 pedras de poder. Jason e Lex procuram uma pedra na China. Lana vai também, e Clark a segue. No templo, ele encontra uma sala secreta, mas é derrubado por uma estátua com olhos de kryptonita. Os soldados capturaram Lana e a torturaram. Tortura desperta a bruxa Isabel, que tomou Lana, eletrocutou todos e escapou. Clark se recupera, liberta Lex e Jason e vai persegui-la. Isabel desenterra uma pedra misteriosa perto de uma árvore. Clark tenta capturá-la, mas Isabel usa magia para explodir e restaurar Lana ao normal, mas a pedra desaparece. Para piorar a situação, a segunda pedra de um assistente do Dr. Swan também desapareceu. Um experimento que Lex conduziu com kryptonita verde deu errado, e ela explodiu e se transformou em kryptonita preta. Qual é o resultado? Lex foi dividido em 2, o gentil Lex e o mau eu Alexandre. Alexandre não perdeu tempo. Ele matou um cientista injetando ar em suas veias e trancou o gentil Lex no porão da mansão. Chloe expôs o golpe através de imagens de vigilância. Alexandre tenta seduzir Lana, ameaçando fechar Talon e até duelando com Lionel, despertando seu lado sombrio. O vilão armou uma armadilha para Clark com um anel de kryptonita, atirou na perna de Jonathan e fugiu.
Usando sua excelente audição, Clark encontrou o gentil Lex. Ele então usou sua visão térmica no Anel de Alexandre, transformando a pedra em kryptonita preta, fundindo as costas dos dois Luthers em uma pessoa. Lex não se lembra de nada, mas conhecemos seu lado sombrio. Alexandre permanece à espreita no fundo de seu coração. Dawn Stills foi abandonado pelo namorado e se envolveu em um acidente de carro em um canyon coberto de pedras de meteoro. Sua alma deixou seu corpo e ela começou a ter outra pessoa para viver a vida que havia perdido. Primeiro, ela assumiu Martha Kent e de repente começou a se comportar como um adolescente rebelde. Então, ela pulou sobre ele, e ele convidou Clark para um baile, e tentou eletrocutar o ex-namorado de Dawn. Essa alma chegou a possuir uma amiga que foi ao hospital, e desativou a máquina que manteve seu corpo vivo. Seu próximo alvo é Louise Ryan. No baile, Chloe foi coroada rainha. Dawn Spirit pulou de Louise para Chloe, aterrorizada, e tentou incendiar toda a escola. Tang então tomou Clark, que atacou Chloe, mas Jonathan apareceu com um pedaço de kryptonita, forçando a alma a partir. É hora de você ir embora, John. Por fim, Clark e Lana dançam juntos, enquanto Jason observa com raiva de longe. Chloe fica preso em uma fábrica abandonada, estranhamente decorada como um baile eterno. O fotógrafo da escola Brandon é responsável. Ele não queria terminar o ensino médio e, para evitar isso, transformou seus colegas de classe em figuras de cera. Ele chegou a petrificar um estudante na frente de Chloe, e Clark e Lana perceberam que Chloe e outros estudantes estavam desaparecidos. Enquanto isso, Jason ameaça Lex por uma pedra misteriosa, e Jason tortura Lex pelo mesmo motivo. Lionel entrega Lana a Genevieve, alegando que ela é a pessoa selecionada e possuir a pedra. Chloe e Lana tentam escapar da fábrica, mas seu plano falha. Brandon petrifica outra garota e rasga a cabeça da estátua. Clark finalmente chega. O poder de Brandon se recupera de Clark, atingindo o fotógrafo, transformando-o em pedra, e esmagando o fotógrafo em pedra e esmagando-o. Todos voltaram ao normal, na hora da verdadeira formatura. Genevieve invade o apartamento de Lana em busca de cristal de R, bruxa. Isabel tomou novamente controle de Lana e atacou Genevieve com uma pedra. Vestígios de posse desapareceram. Lex escondeu os rastros e levou Lana para a mansão. Uma nova chuva de meteoros ameaçava a Terra e Jor-El avisou que Clark deveria unir a Pedra da Força para salvar o planeta. Durante a cerimônia de formatura, a evacuação interrompeu tudo. Clark se despediu dos pais enquanto Lana deu um cristal de ar a ele. Jason, sobrevivente do acidente, confrontou Clark. A última pedra ficou no bolso de Lionel, e ele ficou nervoso. Lex colocou a pedra em um cofre protegido por kryptonita. Clark caiu ao se aproximar, mas Chloe o salvou. O meteoro destruiu o jarro. O helicóptero de House Lana caiu perto de uma nave espacial aberta. Clark uniu as pedras para formar um cristal de conhecimento, que foi imediatamente teletransportado para o Polo Norte. Clark jogou o cristal de conhecimento no Polo Norte e, com um estrondo, uma fortaleza solitária surgiu de algum lugar. Qual é o problema? Chloe foi teletransportado com ele e congelado do lado de fora. É como levar sua amiga para uma viagem e esquecê-la. No aeroporto, Jor-El faz um acordo com seu modelo super exigente de pai. Clark pode salvar Chloe, mas precisa retornar à fortaleza antes do pôr do sol. No hospital, Chloe lançou uma bomba. Ela sabia o segredo dele há 1 ano. Enquanto isso, 2 kryptonianos muito perigosos aparecem do navio que Lana descobriu. Em busca de Carl L. Clark, eles precisam lidar com o caos e tentar aprisioná-los em uma zona fantasma, uma prisão interdimensional, mas o pôr do sol. Antes de cumprir sua promessa, ele encontra uma Lana e, entre retornar à fortaleza ou salvá-la, sabe a resposta. Bang! No momento em que escolhe Lana, seu poder desaparece. Clark se torna mortal, mas pelo menos agora, ele e Lana podem viver sua vida romântica sem problemas. De volta ao celeiro, um ganso preto escorre do barco e se transforma em Milton Finn. Gross. Um homem com eletricidade de segunda corrente e 2 gêmeos capazes de criar campos de força escapar do Rio Bell. Enquanto isso, Clark está realizando o sonho de uma pessoa comum de ajudar a construir um celeiro para que ele possa ficar com Lana sem esconder nada. Este trabalho não durará muito. 3 fugitivos invadiram o celeiro, prenderam Clark no teto e mantiveram sua família refém. O plano forçou Clark, agora impotente, a invadir a Luther Company e roubar um soro feito de kryptonita verde. Chloe está no modo de comunicação e missão impossível, e Clark usa sua sabedoria e algumas ferramentas para lidar com vilões. Ele cortou a energia, usou um flash e derrubou o eletricista com um soco. É basicamente uma prequela do Superman do Batman. Clark, interpretado por Willey, é queimado por um laser em uma câmera de vigilância, o que gera suspeita. Clark enfrenta Lex, derramando sangue diante dele para provar que ele é humano. Com o fim da peça, ele e Lana finalmente passaram a primeira noite juntos. As coisas se tornaram extremamente sérias.
Um louco chamado Gabriel Duncan invadiu uma base de mísseis e planejou lançar um prequel do Destruction Superman em 1 hora. Ele ligou para Chloe, alertando-a sobre o fim do mundo. Após investigação, Clark e Chloe descobriram que o pai de Gabriel era outra vítima da chuva de meteoros e pediram ao filho que acabasse com sua dor. Gabriel sequestrou Chloe e atirou e matou Clark no meio da estrada. Isto não é graça. Clark morreu no hospital. Enquanto isso, Lionel, em transe no Rio Bell, acorda com superpoderes e escapa. O corpo de Clark desaparece do necrotério. Clark e Lionel, possuídos por Jor-El, acordam na Fortaleza da Solidão. Seu pai do universo o ressuscitou e restaurou seu poder, mas com um custo maligno. A vida de outra pessoa o substituirá. Clark voou pela primeira vez, interceptou mísseis e mentiu para todos sobre seu acordo. Lionel voltou ao normal, sem lembrança de nada. Clark admitiu a Chloe que abrir mão de seus superpoderes foi um erro enorme. Uma festa no Lago Crater. Louis Ryan quase se afogou, mas foi resgatado por um homem que nadava na velocidade da luz. Seu nome é Arthur Curry, abreviado como AC. Enquanto isso, a presença do professor Milton Finn na cidade lançou uma sombra sobre Lex Luthor e tentou recrutar Clark para seu acampamento. Acontece que o AC é um guerreiro ecológico Aquaman que está investigando uma arma sonora de cadáver de Luthor chamada Leviathan, que está matando a vida marinha. Ele tentou explodir a instalação, mas Clark o impediu e os dois começaram a brigar. Lex mentiu abertamente sobre o projeto, capturando AC e torturando-o sem lhe dar água. Clark resgatou AC e, juntos, interrompeu a demonstração de armas do Pentágono. Clark confrontou Lex e, por fim, aceitou uma vaga em busca de assistente de pesquisa. Por fim, AC se despede de Lois com um beijo, deixando um pouco de tensão no ar. Uma stripteira chamada Melissa está prestes a ser esmagada, e a dupla de detetives Chloe e Louise decide investigar o clube onde ela trabalha. Enquanto isso, o senador Jennings pediu a Jonathan Kent que o ajudasse a competir contra Lex na eleição. As coisas ficaram complicadas quando fotos dos senadores e das vítimas vieram à tona. Para descobrir a verdade, Chloe e Louise se disfarçam como dançarinas. Clark aparece e entra em uma cena estranha em que Louise dança com a coxa muito estranha. Usando sua grande audição, ele descobriu que o dono da loja estava fazendo negócios com um homem chamado Leon. A polícia invadiu o local, mas Leon conseguiu escapar e adotou uma abordagem baixa. Com ele a levou para um apartamento, vestiu-a exatamente como a vítima e tentou colocá-la em um helicóptero. Mas o Superman voou e puxou o avião de volta para o telhado. Salvando a situação, Louise acordou e derrubou os sequestradores. O leão escapou da prisão com imunidade diplomática, mas não conseguiu escapar. O soco de Louise atingiu Martha Kent. Um misterioso feixe de energia atingiu Martha Kent, deixando-a inconsciente. Clark, desesperado, acredita que Jor-El estava aqui para salvar sua vida prometida. O professor Finn interpreta um bom homem, alegando que Jor-El é um que pode ajudar Martha com o rock de mídia. Segundo ele, a única solução é destruir a fortaleza solitária. Chloe tem uma visão estranha de metal líquido se transformando em uma multa e tenta alertar Clark, mas ele se recusa a ouvir. Ele foi até a fortaleza com a multa e a armadilha foi aberta. O plano era libertar o General Zod. Finn derrubou Clark com Krypton, mas Chloe, avisado por Jonathan, teletransportou para lá e salvou sua amiga. Após se recuperar, Clark conseguiu impedir a ascensão de Zobos e o prendeu com alguns cristais enormes. O vilão desapareceu, o navio apareceu e Martha acordou milagrosamente e se recuperou. Lex estava prestes a contratar alguém para caluniar a campanha de Jonathan quando foi roubado, baleado e morto. Ele acordou em outro universo, onde se casou com a grávida Lana e eles tiveram um filho. Eles são pobres, mas felizes. O fantasma de sua mãe apareceu e lhe disse que esse tipo de vida seria real se ele fizesse a escolha certa. Neste mundo paralelo, Jonathan é senador e Clark é jornalista. No mundo real, Clark está ocupado se tornando um herói que salva o Papai Noel. De volta à fantasia, a realidade é devastada. Lana morre de um parto difícil e Lionel se recusa a ajudar seu filho falido. Graças à intervenção de Lionel, Lex acorda vivo no hospital. No mundo real, quando os Badminton lhe pediram para tomar uma decisão, Lex optou por vencer a eleição a todo custo. A alma de sua mãe chorou e desapareceu para sempre. Lex escolheu o lado escuro. Foi um jogo equilibrado. Em um comício de campanha, um assassino que acabou sendo Louise montou um rifle de precisão e atirou em Jonathan Kent. Flash 48 horas depois, vemos Lex conhecendo Samantha, uma fã muito obcecada. Lionel trabalha no escuro, interceptando evidências contra Jonathan, pagando e incendiando-o. Jonathan demitiu seu gerente de campanha e contratou Euros por um movimento inspirador. Enquanto isso, Samantha e sua tripulação arrancam o cartaz de Jonathan e o atacam. Clark está brincando com Lana, pois eles não estão próximos desde sua ressurreição. Samantha desabou completamente, raspando a cabeça, matando seu amigo e decidindo assassinar Jonathan em um comício. Ela derrubou Louise e a forçou a atirar. Louise contra-atacou e a bala foi disparada, mas Clark, com sua audição biônica, ouviu tudo, correu em alta velocidade e pegou a bala no ar.
A polícia do destino invadiu o edifício Luther em busca de uma nave espacial. Flynn, o líder, sabia algo enquanto estava de plantão no acidente. Lana, irritada com os segredos de Clark sobre o navio, investigava com Lex. Invasores sequestraram Lana e forçaram Lex a sair da sala de pânico. Jonathan descobriu apoio financeiro de Lionel e ficou furioso. De volta à mansão, Xerife Adams foi morto por parceiro de Flynn. Lana barganha ajuda médica em troca do navio, mas ele desaparece. Bombas de Flynn ameaçam, mas Clark salva Lex, leva-o ao hospital e resgata Lana no último segundo. No fim, Lex e Lana juram amizade sincera. Clark, ciumento, os observa de longe. Ele revela segredos a Lana, mostra sua fortaleza, voa com ela e a pede em casamento com um anel feito de carvão. Obviamente, ela aceitou. No mesmo dia, Jonathan derrotou Lex e venceu a eleição. Desesperado, Lex, bêbado, procurou Lana, percebeu por meio de um anel de diamante que sabia o segredo de Clark e a perseguiu em seu carro. Lana se distraiu e foi atropelada por um ônibus escolar, morrendo instantaneamente. Desesperado, Clark implorou a Jor-El para reiniciar o tempo. Jo-Ray lhe deu um cristal que pode retornar o tempo, mas alertou a dívidas e que o universo. Mesmo que você consiga mudar o curso de um evento, o universo encontrará um equilíbrio. O dia recomeça. Temendo que Clark não tenha revelado seu segredo, Lana sente que está escondendo algo e encerra o relacionamento. Clark impede o acidente que mataria Lana, mas a conta vence. Jonathan entra em um conflito tenso com Lionel, desenvolve um ataque cardíaco grave e morre nos braços de Martha e Clark. O episódio termina no funeral, com Clark triste e frustrado. Ele tentou consertar um trator, quebrou ferramentas e abandonou a faculdade com raiva, recusando-se a guardar os pertences de Jonathan e até mesmo seu relógio. Martha foi atacada em Metrópolis e um assaltante roubou o relógio. Um policial voluntário mascarado apareceu e a resgatou. Clark se sentiu culpado, pensando que, se estivesse lá, nada disso teria acontecido. O protagonista é Andrea, uma pessoa que ganha poder extraordinário após receber transplantes de coração de vítimas de chuva de meteoros todos os dias. Ela vingou a morte de sua mãe. Andrea ajuda Clark a encontrar a gangue. Clark quase matou o líder, mas se controla. Os bandidos revelaram Lionel. Quem ordenou o assassinato da mãe de Andrea? Ela o executou implacavelmente. Outro bandido atacou Clark, mas ele rapidamente o derrubou e impediu Andrea de jogar Lionel pela janela a tempo. Por fim, Lana devolveu o relógio de Jonathan, e Clark finalmente desabou, encostando-se no ombro da mãe e chorando. Victor Stone, um robô, acordou em uma gaiola de laboratório, rasgou uma porta de metal e fugiu. Ele foi atropelado pelo carro de Lana, mas saiu ileso e até a levou ao hospital. Clark descobriu que Victor era um jogador de futebol que morreu no acidente. Usando sua visão de raio-x, ele viu que o esqueleto do homem era feito de metal puro, e uma empresa da Luther o transformou em um objeto experimental. Para piorar a situação, Martha foi chantageada por um vídeo mostrando Clark escapando em segurança da explosão. Victor está vazando um líquido estranho que pode matar. Clark e Lana o escondem. Lex armou uma armadilha e recapturou Victor. Clark chega a tempo para impedi-los de apagar as emoções do sujeito. Lana convenceu a namorada de Victor a um reencontro emotivo e perguntou a Clark se ainda a amava. Ele confirmou, mas isso não era o suficiente. Em outro lugar, Lionel olhou para o DVD e sussurrou a si mesmo que o segredo de Cowell estava seguro para ele. Em Honduras, Milton Finn está criticando algumas pessoas com visão quente. Em Prequela do Superman, Lana joga um Clark em si mesma, mas encontra uma desculpa para escapar. De repente, uma mulher chamada Simone apareceu com um talismã azul hipnótico. À primeira vista, Clark se tornou seu filhote. Sob o controle de Simone, ele a tratou como uma rainha, chegando a pegar champanhe de Metrópolis. Usando ultra alta velocidade, Simone pediu a Lana que os pegasse na hora. Sob hipnose, Clark terminou friamente com Lana. Acontece que Simone trabalhava para Lex, que estava chantageando-a. Ela ordenou que Clark o matasse. Chloe chega e incapacita Clark com kryptonita. Simone então hipnotiza Lex a atirar em Chloe e a si mesma. No caos, a bala atinge o amuleto de Simone, matando-a. Livre-se do feitiço, Clark toma uma decisão terrível para proteger Lana. Ele mentiu e disse que não a amava mais. Lana, com o coração partido, correu até Lex para lhe contar seus sentimentos. Em Honduras, Finn revelou que era um interativo cerebral e começou a criar clonações humanas. Uma menina de 11 anos chamada McGrady perdeu o controle mental remotamente quando sua mãe adotiva ameaçou denunciá-la às autoridades. Vidros estilhaçaram, ferindo a mulher. Clark levou Marty para um acampamento. Ela ficou silenciosa e assustada, mas abriu-se ao cachorro, confessando seus superpoderes e negando ter matado sua mãe. Quando um assistente social tentou levá-la, o vidro do carro explodiu, causando sua morte.
Taylor, pai biológico de McGrady, também manipulava vidro e a raptou. Ele planejava usá-la para roubar diamantes de Talon. Clark interveio, mas Taylor fugiu, sequestrou Martha e tentou ameaçá-la com vidro quebrado. Clark o desarmou com visão de calor, mas Taylor lançou uma bola de fragmentos de vidro. McGrady então controlou os fragmentos e salvou todos. Por fim, Marty foi morar com sua avó e Lex conseguiu um beijo desejado de Lana. Em uma cena de arrepiar, um psicopata força Lionel a agir como carrasco para evitar ser morto por um trem. Lionel sobrevive, acusa Lex, mas este nega. Pouco depois, Lionel descobre que Martha desviou provas em vídeo para ele. Lionel é sequestrado e submetido a jogos cruéis, enquanto Martha é presa em uma sala que se enche de água. Ele resolve um enigma e a salva. No último jogo, ambos são trancados em um elevador com armas. Um deveria matar o outro, ou todos morreriam. Lionel implora para Martha protegê-lo por causa de Clark. No final, a arma estava descarregada. O vilão, movido pelo ódio a Lionel, corta o cabo do elevador, mas Clark intervém para salvar o casal. Após a libertação, Lionel revelou saber o segredo de Clark desde que encontrou o Crystal Fortress, garantindo sua proteção. Mais tarde, entra em um transe e começa a escrever o símbolo de Krypton incessantemente. Clark salvou Graham, um assassino com a habilidade de se tornar invisível. Graham invadiu um tribunal, matou uma testemunha e presenteou Clark com uma TV. Ao ver Lana beijando Lex, Clark ficou abalado. Graham tentou confortá-lo, oferecendo uma perigosa solução para reconquistar Lana, sugerindo o assassinato de Lex. Louise não sabia de nada e saiu com Graham. O assassino atacou Lex no hospital, mas Lana o interrompeu. Ele então emboscava Clark com Kryptonita, revelando que seu próximo alvo eram Lex e Lana.